Então foi aqui em Kirtland, Ohio, que o nome Doutrina e Convênios foi usado pela primeira vez. Bem aqui, à sombra do templo, havia outro edifício, a Gráfica. O Senhor ordenou que ele fosse construído em Doutrina e Convênios 94. E em vez de reproduzir o livro de mandamentos, eles decidiram ampliar e aumentar o livro. Eles acrescentaram uma série de materiais, revelações que vão até o que hoje é basicamente a seção 107, e uma série enorme de palestras teológicas chamadas Doutrinas de Fé. Na verdade, é daí que vem o nome Doutrina e Convênios. As doutrinas de fé eram consideradas a doutrina, e as revelações dadas a Joseph Smith eram os convênios. Juntando tudo, doutrina e convênios. Esse livro é muito maior, tem muito mais material e está completo, ao contrário do livro de mandamentos, que nunca foi realmente concluído. Então, em 1835, os primeiros exemplares de Doutrina e Convênios são produzidos aqui em Kirtland, Ohio, e eles começam a ser divulgados para a igreja e passam a influenciar os missionários em toda parte. Meu nome é Casey Griffiths e adoro aprender sobre a história da igreja. Junte-se a mim enquanto viajamos pelo mundo e exploramos a história dos santos dos últimos dias. Esta é a restauração revelada. Estamos aqui na casa de John Johnson, em Hiram, Ohio, e os santos dos últimos dias são realmente únicos entre as religiões cristãs, porque não usamos apenas o Velho e o Novo Testamento, mas temos 3 outros livros de escrituras: o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor. É muito especial visitar o local de nascimento de um livro de escrituras, mas logo atrás de mim, nesse edifício, é onde os santos se reuniram, liderados por Joseph Smith, e decidiram que era hora de criar outro livro para estudar. Originalmente, esse livro seria chamado de Livro de Mandamentos. Em 1835, recebeu o nome com o qual estamos familiarizados, Doutrina e Convênios. Mas se você entrar ali comigo, falaremos um pouco sobre a discussão de como e por que eles deveriam criar um novo livro de escrituras. Esta é a sala de estar do andar de baixo da casa da fazenda John Johnson em Hiram, Ohio, e não temos certeza absoluta, mas esse é o local provável onde Doutrina e Convênios foi criado pela primeira vez. Em novembro de 1831, Joseph Smith e vários líderes importantes da igreja se reuniram na casa de John Johnson e realizaram uma conferência da igreja para tentar decidir se era hora de criar um novo livro de escrituras. Portanto, é muito raro visitar um lugar e dizer que este é o local de nascimento de um livro literal de escrituras, mas com Doutrina e Convênios, você pode realmente fazer isso. Eles tiveram debates sobre como a revelação deveria ser publicada e até mesmo se deveria ser publicada. Mas no decorrer da discussão, eles decidiram que as revelações eram valiosas, que continham muita doutrina e informações que poderiam ajudar outras pessoas, e buscaram a vontade do Senhor. Então, depois de decidirem que iriam mesmo publicá-lo, eles até tentaram escrever um belo prefácio que descrevesse exatamente o que é o livro e o que ele pretende fazer. E depois de várias tentativas fracassadas e várias pessoas que criticaram a redação do prefácio, eles decidiram que se temos um profeta aqui, vamos buscar uma revelação. Essa revelação, que na verdade é por volta da 67ª revelação que Joseph Smith recebe, torna-se a seção 1 de Doutrina e Convênios. Portanto, Doutrina e Convênios tem uma introdução escrita com palavras do próprio Senhor que descreve os propósitos da restauração, o papel de seus profetas e testifica que esta é a igreja verdadeira e viva de Jesus Cristo na terra em nossos dias. Esse é o início da criação de um novo livro de escrituras. Mas o que vamos explorar nos próximos minutos é como Doutrina e Convênios é um livro vivo de escrituras que ao longo de sua existência passou por mudanças dinâmicas em diferentes momentos e continua a crescer e se expandir. A ideia de um cânone aberto das Escrituras é algo realmente exclusivo dos santos dos últimos dias, e Doutrina e Convênios nos permite ver como é quando o cânone é aberto e pode ser acrescentado por homens e mulheres inspirados, chamados por Deus, que recebem revelações de Deus. Agora vamos juntos conhecer as coleções especiais da Biblioteca Harold B. Lee, aqui na BYU. Oi, Greg. Oi, Casey. Seja muito bem-vindo. Obrigado por nos receber. Parece que você tem algumas coisas incríveis para vermos aqui. Estamos muito felizes por tê-lo aqui e temos alguns dos melhores itens de nossa coleção para você ver hoje. E esse é um tipo de passeio incrível por uma mesa cheia da história de Doutrina e Convênios, correto? Sim. Começaremos com o processo de como isso funciona e vamos passar por cada edição aqui. Vamos começar com esta aqui. Esta é uma cópia manuscrita ou escrita à mão da seção 100 de Doutrina e Convênios.
Se você estiver olhando para ela, poderá ver que há alguns pequenos lugares onde eles inseriram uma palavra ou onde algumas coisas mudaram. Quero dizer, não foi um processo perfeito, mas isso é uma espécie de revelação bruta. Então, a próxima coisa é distribuí-lo um pouco mais amplamente. Então, o que aconteceria quando isso fosse escrito? Escrever cópias à mão é prático, mas não é a maneira mais eficiente de divulgar uma mensagem. E o leste dos Estados Unidos da década de 1830 é um lugar onde há muita impressão. Se tem uma mensagem para partilhar com o mundo de forma rápida, pode optar pela impressão broadside ou broadsheet. É uma forma simples e eficaz de distribuir o seu conteúdo na comunidade. Apenas uma pequena tiragem de 100 exemplares é suficiente para chegar a um público-alvo mais restrito, podendo assim partilhar a informação com a sua família ou vizinhos. Então agora você tem essas folhas avulsas. O próximo passo é transformá-las em um periódico da igreja, como estamos vendo aqui. Assim, tal feito teria ocorrido possivelmente por volta de 1834. Antes, em 1832, a igreja começava a imprimir revelações em jornais. W. W. Phelps foi designado impressor da igreja e montou uma gráfica no condado de Jackson, Missouri, onde lançou o primeiro jornal da igreja, The Evening and the Morning Star. Ele contém notícias locais, às vezes alguns comentários sobre eventos locais, mas também inclui coisas como a seção 20. A primeira coisa impressa nela é o que chamamos de Doutrina e Convênios. Você pode ver o nome que lhe deram, Artigos e Convênios da Igreja de Cristo. Essas são as instruções operacionais da igreja, que incluem orações sacramentais, orientações sobre ordenanças, cerimônias, convênios e as responsabilidades dos diáconos, mestres e sacerdotes. É um item incrível porque realmente captura a infância da igreja. Estão recebendo muitas revelações em torno de 66. E há uma conversa que mencionamos anteriormente neste vídeo e é sobre: devemos criar um novo livro de escrituras? Certo. E isso leva a este aqui, que é provavelmente o item mais valioso na mesa, eu acho. Sim, quase com certeza. Esta é, obviamente, uma cópia do Livro de Mandamentos de 1833. O Livro de Mandamentos para o Governo da Igreja de Cristo, que era o título da igreja naquele momento. E esses são extremamente raros. A maior parte deles foi provavelmente destruída. Na verdade, o livro nunca foi concluído. Nesse ponto de sua história, ele está sendo impresso em Independence, Missouri. Há uma controvérsia entre os santos dos últimos dias locais que estão morando lá e as pessoas que moravam lá antes. Um dia, uma multidão invadiu a gráfica de Phelps e a destruiu quase que completamente. E essa turba jogou a prensa pela janela, empilhou os tipos, espalhou-os e espalhou as páginas do Livro de Mandamentos pelas ruas de Independence, um caos completo. Há algumas pessoas muito corajosas que salvam algumas dessas folhas. A maioria das cópias que sobrevivem hoje se deve à bravura de pessoas como Mary Elizabeth Rollins Lightner e sua irmã, e algumas outras que pegam folhas de papel e salvam algumas delas, que depois são encadernadas em livros como este. Você pode ver aqui que ela termina no meio da frase, esta é a seção 84. Na verdade, esse pequeno livro cobre apenas a seção 84 de Doutrina e Convênios. Quantos desses livros existem no mundo? Há 29 cópias sobreviventes que conhecemos. Portanto, é justo dizer que o Livro de Mandamentos não chegou a sair do papel. Certamente eles se reagrupam e publicam um livro em 1835. E esse livro tem o nome que conhecemos. Esse é o livro Doutrina e Convênios, bem aqui. É a segunda tentativa da igreja de imprimir as revelações de Joseph Smith, e muita coisa ocorria em Kirtland em 1835, incluindo uma série de palestras chamadas Lectures of Faith. Sim, e você pode ver que é daí que vem o nome, certo? Aqui estão as dissertações sobre a fé que dizem, sobre a doutrina da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Esse é o nome da igreja em 1835. E a segunda seção é mais familiar para nós, os convênios e mandamentos do Senhor, doutrina e convênios. Palestras de fé é a doutrina, e as revelações são os convênios. E isso provavelmente vai até a seção 107 ou algo assim? Isso mesmo. Isso nos ajuda a começar. Agora temos doutrina e convênios. A próxima edição sai em 1844. Essa é a primeira feita sem a presença de Joseph Smith para supervisionar, a de 1876. Brigham Young e Orson Pratt são os responsáveis por isso. O que há de novo nessa? Essa é uma grande mudança. Sim, essa é certamente a diferença mais significativa em relação às edições anteriores.
Eles acrescentaram várias revelações, a seção 13, a profecia da guerra, e a seção 110, que é uma seção muito bonita sobre o templo de Kirtland e o recebimento das chaves do sacerdócio. Portanto, a edição principal seguinte a essa foi em 1921, e essa também é uma diferença significativa em relação às edições anteriores, pois as Lectures on Faith foram removidas em 1921, quando a igreja decidiu removê-las. Esta é a primeira vez que o livro fica menor. Há uma decanonização que acontece. E vou mostrar mais uma coisa aqui. A primeira declaração oficial aparece aqui. Isso também é conhecido como manifesto. É a declaração de Wilford Woodruff que dá início ao processo de encerramento do casamento plural. E esta é a que eu me lembro de ter recebido quando era criança, e provavelmente a maioria das pessoas da igreja também. Sim, esta é a edição de 1981 de Doutrina e Convênios. Essa é a próxima edição principal e moderniza muitas coisas. Acrescenta uma bela introdução explicativa, alinha as notas de rodapé com o que foi feito com a Bíblia e com o livro de Mórmon ao mesmo tempo, e acrescenta algumas revelações que não estavam lá anteriormente, inclusive algumas bastante significativas. Certo, então, 1981. Onde encontramos a mais nova edição de Doutrina e Convênios? Um lugar que todos nós conhecemos, aqui mesmo, certo? Nos nossos telefones. Portanto, esta é a primeira edição totalmente digital de Doutrina e Convênios. Sim, e todo mundo que tem a Biblioteca do Evangelho a tem em seu dispositivo neste momento. Mas também foram feitas muitas mudanças aqui. Sem dúvida, o projeto do Joseph Smith Papers já estava em pleno andamento há alguns anos. Eles aprenderam muito sobre a história das Escrituras que não estava clara antes, ou que talvez nem fosse conhecida anteriormente, e eles estão fazendo muito. Fazem muito trabalho para revisar as introduções históricas, a parte introdutória das revelações. É a melhor edição de Doutrina e Convênios que já tivemos. Bem, muito obrigado, Greg. Isso é incrível. Fomos e vimos as edições reais de Doutrina e Convênios, e alguns dos materiais originais, o que é realmente raro. Poucas pessoas têm a chance de ver isso. Mas para unir todos os conceitos, gostaria de levá-los a um lugar realmente especial para nos encontrarmos. Terminamos nossa discussão sobre o cânone aberto aqui no belo templo de Saratoga Springs, Utah, que na verdade é o templo mais próximo da minha casa. Vim aqui por um motivo específico. Em primeiro lugar, os santos dos últimos dias são bastante singulares em sua crença em um cânone aberto das Escrituras. Mas a ideia do cânone aberto está ligada a outro conceito muito importante para os santos dos últimos dias, que é a revelação pessoal. Acreditamos que Deus pode falar com qualquer mulher ou homem e dar-lhes direção, conselho e orientação diretamente do Espírito. Mas a função do cânone é permitir que testemos essas revelações e vejamos se elas correspondem às revelações autênticas nas quais todos nós decidimos acreditar. Acreditamos que cada indivíduo pode utilizar seus dons para receber orientação e auxílio na busca por significado e propósito na vida diária. Com base nas Escrituras, na revelação divina e no uso da razão e do bom senso, podemos encontrar o caminho para abençoar e ajudar o próximo, além de contribuir para a construção do reino de Deus na Terra. Usando todos esses três elementos juntos, temos a palavra de Deus em nossas mãos, corações e mentes e podemos sair e cumprir sua vontade.